Fala, peãozada, ó, mais uma live, vamos que vamos, e o peão precisa, lógico, colocar aqui um filtro para melhorar a caraça aqui. Ó. Esse aqui, ó, de peão para peão. Ai, pai, para. Vamos chegando, peãozada. Sextou. Bem, só explicando aqui também, antes da gente começar o nosso bate-papo, tema muito importante. Eu desembarquei hoje, tá? Por motivo de força maior. Minha esposa, ela testou positivo para Covid. Graças a Deus ela tá bem. As crianças e minha sogra testaram negativo. Mas a pessoa que ajuda aqui em casa, a gente, né? A Neide, ela testou positivo também. Então, eu conversei com a gerência de bordo, pedi para desembarcar. E foi muito corrido, eu não consegui abrir caixinha de perguntas para essa live aqui de hoje. Cheguei em casa, né, deixei as coisas sob controle, as crianças estão dormindo, Karine está isolada também. E compromisso é compromisso. E não podia furar com as nossas convidadas e deixar de trazer um tema tão importante para a gente estar batendo um papo aqui. Se você sabe, né, aquela pessoa que tem algumas dúvidas sobre o processo seletivo, sobre avaliação psicológica, já vai encaminhando o aviãozinho, chama que o bate-papo hoje vai ser da melhor qualidade. O pessoal mandando aí melhoras para Karine, obrigado, para Neide também. Fico muito feliz, recebi muita mensagem hoje, né, positiva. E as pessoas, Bernardo, posso fazer alguma coisa para ajudar? Nesse momento, oração e mandar energia positiva, porque eu acredito realmente que isso faz muita diferença. Então foi tudo muito corrido ontem, a bordo, último dia a bordo, fazendo handover e tudo mais, para poder desembarcar hoje. A estrada estava chovendo, trânsito e tal, mas cheguei em casa com segurança, tá todo mundo bem e, a gente não pode deixar a peteca cair, galera, não pode, temos que nos cuidar, tá? E cuidar daqueles que estão ao nosso redor também. Rapaz, espera aí, tem um negocinho aqui agora de... Ó, vamos lá. Quando elas chegarem, tá bom? Ai, vamos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha, eu quero já agora de cara, vocês chegando aqui, agradecer imensamente, tá? Vocês terem topado participar desse projeto nosso aqui das lives. Muito obrigado. A Bruna por ter feito essa ponte aí com a Lilian também, chamando ela para participar conosco. Espero que seja a primeira de muitas. Esse dia a gente fez a live, foi na segunda-feira, com o Kaique, né? Que é Carlos Henrique. Não sei nem como que saiu esse apelido de Kaique, mas enfim. Depois ele aí, só falar dele que ele entrou. Tem que fazer uma live só sobre esse apelido dele, que eu não sei de onde que surgiu, Kaique de Carlos Henrique, mas tudo bem. E aí ele falou muito de vocês também. Então, assim, eu falo que o mundo offshore chegou agora também. O mundo offshore é gigante, ao mesmo tempo muito pequeno. E eu fico feliz de estar tendo a oportunidade de me conectar com pessoas que têm a mesma missão aqui da página do Peão Offshore, que é de ajudar o próximo, levar conhecimento. Então, meu muito obrigado e vou deixar vocês se apresentarem. Quer começar, Bruna? Quero sim. Obrigada pelo convite. Eu tenho também lá no Instagram da Trilhar, esse objetivo de estar compartilhando dicas, de estar compartilhando, ajudando as pessoas a entrar nesse mercado e a quem está também a ascender, né? Você e o Kaique, vocês falam muito sobre mudança de pensamento, de ascensão de carreira, de pensar diferente, fazer diferente. Então, eu acredito muito nisso, né? Que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, meu objetivo aqui hoje é compartilhar, tirar todas as dúvidas, né, pessoal? A gente não está vendo a carinha de quem está falando, então às vezes fica com medo de perguntar para o RH, né, de perguntar algumas coisas no processo seletivo e está sendo avaliado, ainda mais psicóloga. A pessoa olha para a psicóloga e acha que a gente consegue avaliar elementos, né? Então a gente precisa
desmistificar um pouco disso e estar aproximando de vocês mesmo no intuito de ajudar. Eu sou psicóloga, né? Eu sou formada desde 2014 e aí tem 10 anos que eu trabalho com recrutamento e seleção. Eu comecei bem nova, né, na área, comecei em Volta Redonda, onde eu nasci. E aí trabalhei numa empresa de óleo e gás aqui de Macaé, né? Na verdade é uma empresa que tem base em vários lugares do Brasil, onde conheci a Lilian. E aí depois de um tempo virei mamãe da Lara, e aí não dava mais para continuar trabalhando o tempo que eu trabalhava, porque eu viajava o Brasil inteiro, né, a trabalho, e aí era para lugares muito remotos, né? Então eu precisava de ter um pouco mais de dedicação à minha filha. E aí eu fundei a Trilhar RH, que é uma empresa de consultoria e recrutamento e seleção, onde a gente faz processo seletivo para diversas empresas aqui da região de óleo e gás. E Lilian foi minha parceira de trabalho e hoje é uma cliente da Trilhar, né? Eu trouxe, né, fiz esse convite para que ela estivesse aqui conosco, para ela falar o lado da empresa, né? O que a empresa espera do candidato, né? Então, eu vou falar, você tem essa visão de candidato, as pessoas que participam de processo seletivo aqui também na live, e eu quis trazer o lado do cliente que recebe esse candidato também. Então, para a gente fazer uma visão 360 desse processo, né? Do ponto de vista do candidato, do recrutador e do cliente que vai contratar esse candidato depois. Então, a ideia é interagir mesmo, vocês colocando pergunta para que a gente possa ir compartilhando aqui e tirando as dúvidas. Muito bom, Bruna. Obrigado mais uma vez. Lilian. Vamos lá, boa noite. Um prazer estar com vocês aqui nessa página. Eu acho que a internet e redes sociais têm coisas assim sensacionais e uma delas é essa conexão, né, que se cria, que se forma. Presencialmente, como a Bruna falou, eu a conheço porque nós trabalhamos alguns anos juntas, mas conheci o Kaique pela internet, aí conheci a sua página. A Bruna me fez o convite para estar aqui. Olha como o mundo do petróleo, realmente, como você falou, ele é grande, mas ao mesmo tempo ele é pequeno. Então, um grande prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Lilian, eu atuo na indústria de petróleo já há 21 anos, né? Trabalhando na área tanto de gestão de contratos, mas também na área de recursos humanos. Além de administradora, eu sou jornalista. Sou mestre em administração também e gosto muito, né, do tema, do assunto ligado a recursos humanos, porque é justamente o mestrado que eu fiz na área de liderança. O meu perfil, né, pessoal, depois, se vocês tiverem curiosidade, ele tem um foco muito grande em comunicação, em imagem, em branding, tudo que se relaciona muito nessas questões de recrutamento e seleção que a gente vai, inclusive, estar falando aqui. Como vocês já devem ter percebido pelo meu sotaque, eu sou nordestina, sou paraibana, mas moro aqui na região dos Lagos, né, aqui em Macaé, e estou à disposição, né, para ajudar todos que estão aqui conosco nessa live para que a gente possa estar tornando aí as pessoas cada vez mais preparadas para os processos seletivos. Então, uma honra o convite aqui da Bruna e também da página Peão Offshore. Olha, nós estamos distantes e ao mesmo tempo muito perto, porque eu moro em Macaé também. Olha. E a Bruna, acho que é da região também, né, Bruna? A gente fica em Rio das Ostras, né? Trilhar fica em Rio das Ostras. Eu também moro aqui, eu sou de Volta Redonda, mas... Isso aí. Todos convidados, quem quiser comparecer a trilhar. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando eco? Como é que tá? Ó, tem alguém corrigindo aqui a gente. Macaé não é região dos lagos. Uhum. Ah, é sim. Tem a Lagoa tudo perto, tudo junto, né? Vocês estão me copiando bem? Tá dando eco? Tá tranquilo? Não, pra mim tá tranquilo. Então vamos lá. Antes da gente começar, antes de eu receber vocês, eu fiz uma breve introdução aqui, né, explicando que hoje eu precisei desembarcar hoje. Minha esposa, ela testou positivo para Covid. Ela está bem, graças a Deus. A pessoa que ajuda a gente aqui em casa também testou positivo. Minha esposa tomou as 2 doses da vacina. A pessoa que trabalha aqui em casa tomou uma, mas está bem também. E nossos filhos e a minha sogra testaram negativo. Então a gente está tomando os cuidados aqui. Foi muito corrido meu desembarque ontem. Desculpa, meu desembarque hoje, né? Mas para desembarcar hoje, ontem, o último dia a bordo, foi muito corrido. E eu peço desculpa até a vocês aqui ao vivo, porque para a live eu abro a caixinha de perguntas para poder dar oportunidade para o pessoal
mandar, eu não consegui na correria. Então, o pessoal que está acompanhando a gente aqui, por gentileza, né, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca nesse balãozinho aqui embaixo, que tem uma interrogação, que a gente vai tentar responder todas as perguntas. Se a gente não conseguir, não tem problema, já fica o convite para a próxima, parte 2. Eu achei sensacional o tema de hoje, porque nós já trouxemos aqui psicólogos, já trouxemos neurologistas para falar de saúde mental, né? Já trouxemos a Luciana também, já trouxemos a Bel Vasques para falar sobre LinkedIn, recolocação no mercado de trabalho, mas a gente nunca falou desse tema específico sobre processo seletivo e avaliação psicológica. Então, eu estou muito feliz com esse projeto das lives, porque eu estou aprendendo pra caramba. Toda live eu aprendo demais e eu tento compartilhar, né, e a gente fazer a ponte para que a peãozada também tenha acesso a essa informação. Então, pessoal, usem e abusem da caixinha de perguntas, porque se você colocar aqui, a gente pode acabar perdendo alguma pergunta aqui no meio dos comentários e a gente acabar não respondendo. E outra coisa que eu queria deixar também, né, é que a gente tem aqui o patrocínio da nossa loja, a loja do Peão, em parceria com o Mundo Offshore, Leandro Verdão, www.reserva.inc/Peão Offshore. Então, estampas exclusivas, camisa qualidade reserva, distribuída para todo o Brasil. Então, entra lá, confere e parte do lucro das vendas é revertido também nas ações que nós fazemos aqui na página, em parceria, como eu falei, com o Mundo Offshore e Leandro Verdão. E também, quem comprar o selo, saiba que todos os selos, todo o valor dos selos, eles são revertidos também para as nossas ações. Nós abraçamos 8 famílias junto à paróquia São João Batista, aqui em Macaé, durante 12 meses. E nós vamos dar uma cesta básica, né, para cada família, né, para essas 8 famílias, durante 12 meses. E também temos uma ação acontecendo, uma vaquinha online, que já alcançamos 100%. Mas, Bernardo, alcançou 100%, acabou? Não, porque a cada R$10 você ganha um número para participar de um sorteio, que são 6 cursos, tá, online, junto à Leciona, voltado para a área de produção, osmose reversa, permissão de trabalho, operador de produção também. Esse curso, só esse curso aí, R$1.500, tá? E todo o valor dessa vaquinha também vai ser revertido em ação social. Então, falei bem rapidinho aqui, para a gente deixar registrado, lembrando que depois a gente sobe essa live para o Facebook, lá no Peão Offshore também, tá? E no Spotify, que nós temos o Pod Peão lá no Spotify, que é o nosso podcast do Peão. Falei pra caramba, né? E já tô vendo que tá aparecendo um monte de pergunta aqui na caixinha. E pior que tá misturando com a caixinha que eu botei hoje. Eu tô bem perdido. Mas vamos lá, eu vou fazer a primeira pergunta para vocês, então, para a gente se organizar aqui. No perfil de vocês, tanto da Trilha RH e também você, Lilian, quais são as dúvidas mais frequentes? O que o pessoal mais busca aí com vocês? Na Trilhar, uma pergunta que tem surgido constantemente é qual está sendo o grande diferencial do candidato para ele ser escolhido? Assim, o que as empresas têm buscado mais nos candidatos para que eles sejam escolhidos para uma vaga? E aí eu tenho feito, né, algumas vagas que têm me chamado muita atenção e eu tenho compartilhado muito sobre isso. Algumas vagas, elas são extremamente técnicas, né? E eu gostaria até de começar falando sobre isso, porque sempre surge aquele questionamento, né? As empresas querem experiência, mas não dão experiência. Os processos seletivos, eles começam com a régua muito lá em cima, e aí quem não tem experiência não consegue participar. E eu gosto muito de falar sobre o processo de licitação de algumas empresas para ganhar um contrato, né? Quando uma empresa, às vezes ela participa de uma licitação, o escopo do profissional ele já está decidido naquele documento contratual. E aí a gente, como empresa, a gente não tem muita flexibilidade para poder baixar experiência, baixar requisitos, baixar custos que esses contratos pedem. E a Petrobras, né, quando ela criou isso lá atrás, foi uma forma até de
acabar com os jeitinhos que existiam lá atrás, na época da Lava Jato, né? Que entrava pessoas muito por indicação, entrava pessoas que às vezes não tinham muito perfil porque conhecia alguém lá dentro. E uma das formas que a Petrobras viu foi fazer um contrato, então na licitação tem tudo descrito para que não ocorra esses jeitinhos, só que aí acaba também engessando um pouco as empresas que não têm muita flexibilidade na hora de contratar. Então, alguns têm 2 anos de experiência, 3 anos, 5 anos de experiência, a depender da função. E não só a Petrobras, mas outros contratantes fazem isso, né? Então, assim, só explicando um pouco sobre esse ponto, porque muita gente fica com dúvida por que tantas empresas exigem tanta experiência. Inclusive, na CLT fala que a gente não pode exigir mais de 6 meses de experiência das pessoas. Só que, contratualmente, a gente precisa cumprir alguns pré-requisitos, né? Então, assim, quando a vaga é muito técnica, a gente precisa olhar esses requisitos técnicos para ver se a pessoa ela atende a vaga, mas geralmente a gente consegue bons candidatos que atendem aquele requisito, ou quando a vaga é para trabalhar em escritório ou na base da empresa, aí a gente possui um pouco mais de flexibilidade, porque aí vai ser a escolha da empresa mesmo para o tipo de profissional. Um grande diferencial que eu tenho visto são pessoas que investem no seu autodesenvolvimento. São pessoas que estão buscando se capacitar. Eu fiz uma vaga de analista administrativa, a gente fechou tem umas 3 semanas. E aí a gente trouxe candidatos com perfis muito diferentes, mas assim, eu consegui candidatos que atendiam toda a experiência que o cliente pedia, era para trabalhar na base. Trouxe algumas pessoas sem experiência e trouxe pessoas com experiência de meio termo. E, para minha surpresa, eu fiquei muito feliz. O candidato que a empresa escolheu não tinha experiência nenhuma, mas ele estava buscando estudar inglês, Power BI, estava buscando fazer uma segunda graduação. Então, foi muito legal, porque eu vejo que as empresas estão dando oportunidade para quem está buscando se desenvolver e buscando trazer melhorias de processos e de pensamento para a empresa. E não só aquela coisa muito técnica, né, quando isso não é exigido contratualmente. Então, um ponto que eu vejo assim, como diferencial dos processos seletivos realmente está sendo as pessoas que estão mostrando que estão buscando algo a mais na carreira e que vão contribuir para a empresa com... Pode falar. Não, então, eu vou só fazer uma coisa aqui, porque eu não consigo ver vocês direito aqui. Eu vou pedir desculpa ao pessoal. Eu vou desativar os comentários. Se quiser, coloca na caixinha. Aí, de vez em quando, a gente abre aqui para comentário, tá? E aí, depois a gente volta. Então, eu vou desativar aqui os comentários. Assim eu consigo ver vocês melhor. Porque senão fica e eu também agora ficou melhor. no rosto de vocês os comentários. E eu vou até fazer um desafio aqui. Porque em paralelo a isso, Bruna, que você falou, eu acho que tem muito... Hoje em dia, né, a informação está muito mais fácil. Quando eu entrei no mercado de trabalho, há bastante tempo atrás, não tinha acesso à informação igual hoje em dia. Né? Às vezes tem pessoas que chegam e querem, né, a informação toda mastigada. E aí eu falo assim, poxa, você já procurou? Vai em tal lugar, procura no canal do YouTube do Matheus Rangel, lá Ilha de Ferro, procura no canal do YouTube do Mundo Offshore. Se você tiver alguma dúvida né, específica, aí você traz, eu vou tentar te responder. Se eu não souber, pelo menos eu sei quem, né, eu vou direcionar, se for da área marítima para se for da área de segurança, eu posso responder, porque é da minha área. Então, assim, eu tento ajudar nessa forma. E aí eu vou lançar um desafio aqui, ó. Nós estamos quase 30 pessoas nessa live. Pessoal, sexta-feira, tá chovendo. Pelo menos aqui em Macaé tá chovendo, né? O pessoal tá em casa. Encaminha essa live para alguém que você acha que vai ser esse bate-papo relevante. Isso que você falou agora, Bruno, acho que você respondeu a dúvida de muita gente nessa questão de por que as empresas não dão oportunidade para funcionários sem experiência. Porque a empresa não pode, simplesmente porque o contratante, o cliente, ele bota certas exigências e a empresa tem que atender aquele mínimo ali. E às vezes a pessoa não entende. Um candidato ou outro, você pode até apresentar, né, para a empresa e falar assim, olha, esse funcionário aqui não tem tanta experiência quanto vocês estão pedindo. Mas a gente está tendo dificuldade no mercado como um todo e tem esse aqui que tem esse diferencial como você colocou, um Power BI, uma qualificação. Então, tem um LinkedIn bem preenchido, porque às vezes a pessoa é super qualificada,
mas você olha no LinkedIn, não reflete tudo aquilo que ela tem, né? Currículo, próprio currículo, né? Não tiver bem escrito ali, se a pessoa não soubesse colocar no currículo, nessa primeira etapa ele já não é selecionado, né? Então, ter um currículo atrativo é extremamente importante para conseguir avançar no processo seletivo. E Línia, agora a pergunta para você, então. Assim, se você quiser complementar alguma coisa da Bruna, Sim. fica à vontade. Mas e o famoso QI? Ainda existe hoje ou cada vez menos essa questão, para quem não sabe, o QI é o famoso quem indica, né? Vamos lá, vou responder por último, então. O QI, o que é que acontece? Eu não vejo problema no QI, contanto que a pessoa saiba que ela vai passar pelo mesmo processo seletivo dos demais. Não vai haver diferença nenhuma. Claro que se um funcionário da empresa indica um colega ou alguém, ok, essa pessoa indicou, inclusive existe uma responsabilidade da pessoa que indica, tá? É bem importante frisar isso, para que as pessoas tenham todo o cuidado em quem elas indicam, porque isso de alguma forma relaciona essas pessoas ao profissional indicado. Eu não vejo problema, porque todo processo seletivo será igual para quem foi indicado, não tem diferença, entende? Então, para a gente é muito tranquila essa relação. E respondendo a primeira pergunta, em relação ao perfil, né, que a empresa espera, eu quero destacar muito a questão comportamental. Bruna bem falou que as questões técnicas, elas estão muito próximas. Eu acho que se os profissionais eles fazem todo esse volume de curso e tudo mais que é exigido, a gente consegue perceber que existe sim um grupo de profissionais já muito bem formado. Agora, a questão comportamental, nessa aí realmente a gente vai ter assim grandes surpresas. E às vezes profissionais que têm experiência, uma técnica excelente, mas que o comportamental deixa muito a desejar. E é bem importante a gente frisar uma coisa também. Por onde a gente passa, fica uma história. Claro que as pessoas mudam, eu sei, todos nós mudamos, mas a história que a gente está construindo, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, porque não basta só ser um excelente técnico, tem também que ser aquela pessoa, se você é o líder, aquela pessoa que é exemplo de liderança, e se você é o liderado, aquela pessoa que é comprometida com a equipe. E como você muito bem falou, o mundo do petróleo é pequeno, as pessoas se conhecem. Então, assim, eu quero deixar esse insight aqui, a trajetória que a gente está construindo, né, no mercado de trabalho, porque de uma forma ou de outra, isso vem a público, isso vem à tona, e isso passa muito pela parte comportamental. Eu acho que a Bruna pode reforçar bem, né, isso que eu estou dizendo, como que a gente enfrenta problemas de encontrar, né, a Bruna me apresenta profissionais que sim, olha, a ficha técnica da pessoa está excelente, mas aí a gente vai, contrata e quando a gente vai ver questões comportamentais que às vezes são coisas da rotina, do dia a dia, mas que falta inteligência emocional, falta o trabalho em equipe, né? Falta essa questão do autoconhecimento que a Bruna colocou. Então, eu acho que investir nisso faz muita diferença, tá? Para o recrutamento, seleção e permanência e crescimento dentro da empresa. Ó, na empresa que eu trabalho, existe uma frase assim: a forma que você entrega é tão importante quanto aquilo que você entrega. Então não adianta você entregar muito, mas entregar de qualquer jeito, pisando no pescoço dos outros, pisando na cabeça dos outros para você crescer, porque lá na frente alguém vai ver e falar assim: opa, peraí, esse cara aqui não pode ser líder, porque, né? E alguém, e assim, é isso que eu acho que é importante, isso vocês estarem falando da questão comportamental, porque a gente tem batido muito nessa tecla e as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade em relação a isso. As pessoas, e eu queria fazer também até um comentário aqui. Eu vejo que muita gente pergunta, e quando eu coloco aqui, né, eu coloquei qual é o seu sonho? E muita gente falou assim: consegui minha primeira oportunidade embarcado. Mas, ao mesmo tempo, muita gente falando assim: acabei de conseguir uma oportunidade após 3 anos buscando esse sonho. Então, as pessoas estão sim tendo oportunidade. De repente, elas estão atirando para tudo quanto é lado, sem uma direção, sem saber ao certo o que elas querem.
e aí que entra trilhar, e aí que entra outras pessoas, né, que podem estar guiando. A Lilian, com o perfil dela também, que dá a direção também, né, do que você, de como buscar, o que você realmente quer. Às vezes a pessoa quer uma função, mas ela... e outra coisa, as pessoas têm que estar preparadas para receber um não, ou receber um feedback negativo. Eu, por exemplo, prefiro receber um feedback negativo e olhar aquele feedback como construtivo também. Tipo assim, poxa, o feedback, eu não ouvi aquilo que eu queria ouvir, mas o que eu posso tirar de proveito para alcançar aquilo que eu estou buscando depois? E não, as pessoas acham assim, não, essa pessoa está errada. Cara, vamos, né, fazer uma reflexão, tirar lições, olhar o copo ali meio cheio, ver o que tem lado positivo e segue, né? E uma assim, coisa que a gente precisa tomar muito cuidado é com as redes sociais, né? Porque a gente acha que a gente não está sendo observado, principalmente LinkedIn. Agora a gente está vendo muitos profissionais. A gente está aqui falando de assuntos profissionais no Instagram também, né? Então, deixou de ser só LinkedIn e virou o contexto de rede social. E aí, às vezes, a gente vê pessoas se posicionando de maneira grosseira, xingando outros profissionais, não sabendo reconhecer um feedback que recebeu. E política, se aí, quando a gente posicionando fala de análise politicamente, comportamental... se Oi? posicionando politicamente também, tipo numa rede social que, né, você está sendo visto por todos ali. E aí, quando a gente fala de ética e comportamento, né, da gente cobrar a integridade das pessoas, a gente tem que saber que a gente está sendo observado o tempo todo, né? Então, essa questão de contratar mais pelo caráter, né, porque caráter a gente não muda, experiência a gente dá e habilidade a gente treina, a gente precisa saber que a gente tem que saber se posicionar, a gente tem que deixar as portas abertas por onde a gente passa, Isso. né? É uma coisa que não é muito falado, mas é muito praticado. A gente ainda pede referência nas empresas anteriores, né? A gente pede ali o histórico profissional, então, até no desligamento mesmo de uma empresa, né? A não sei que, não estou falando se você foi negligenciado, se você não foi pago para você fazer vista grossa, nada disso. A gente está falando aqui de ética, né? Com a mesma dignidade que você entrou, você sair, tem gente que fica forçando desligamento na empresa, né? E aí fica Ô, faltando. Bruna, eu, Pode O falar. famoso não quero perder meus 40%. Os 40% não são seu. não, e você vai Uhum. perder outra coisa. Você está perdendo o longo prazo da sua carreira, do seu nome, da sua credibilidade. Então, até que ponto isso vale a pena? Desculpa te interromper, Bruna, mas dias atrás eu fiz um post, né, que rendeu muito, que foi o seguinte: as pessoas se preocupam muito em causar uma primeira boa impressão. E aí eu brinquei, falando sério, que a gente tem que se preocupar também em causar uma última boa impressão. Porque, gente, as coisas se modificam, clientes mudam, contratos começam, terminam, gestores vêm, vão, enfim. O mundo é pequeno e ele dá voltas. Então, assim, quando você sai de uma organização e você sai com essa última boa impressão, isso é muito bom, porque assim, as coisas elas mudam às vezes de modo muito rápido e você retorna. Eu mesma, né, nesses anos todos, já recontratei vários profissionais. Isso não é problema. Então, eu acho que as pessoas têm que pensar para além dos 40%, tá, que você tá colocando. Eu Eu sei que a brinco, situação é difícil às vezes, né? Nós reconhecemos isso, mas existe um preço que pode ser muito mais caro do que qualquer outra dificuldade que se tenha no momento. E se a gente eu fala que brinco a que indústria, desculpa, assim, mas se a gente fala que a indústria ela é grande e ao mesmo tempo pequena, as pessoas do RH, nós temos aqui, né? É menor ainda, né? Exato. o mundo dá muitas voltas, né? Eu brinco que na empresa onde eu trabalhei junto com a Lilian, eu já fui candidata, eu já fui operacional, eu já fui gestora e hoje eles são meus clientes. Olha a Imagina mudança. se algum desses, imagina se algum desses momentos eu tivesse deixado a porta fechada. Hoje eles não seriam os clientes da Trilhar, talvez eu Exato. não pudesse voltar nunca mais lá como candidata, e a gente tem uma troca o tempo inteiro, né? Assim, não é porque eu não estou mais lá que eu não converso mais com a Lília, que eu não converso com os gestores que estão lá.
Então a gente troca muito o tempo todo e a gente precisa deixar um bom caminho por onde a gente passa, né? Então acho que isso é uma coisa muito importante, essa questão de forçar desligamento, de sair da empresa e falar boas verdades na cara de todo mundo. A gente tem que ter inteligência emocional para saber se posicionar, né? Hoje, coincidentemente, um dos profissionais da equipe, né, que eu coordeno, pediu desligamento. E foi assim, foi muito legal. Ele chegou de um modo muito simples, tranquilo. É uma relação profissional, né? Olha, Lilian, eu consegui uma oportunidade que neste momento está melhor para mim. Poxa, que bom! Parabéns! Que bom! Olha, eu vou pedir o meu desligamento. Aqui, se vá, sucesso para você. Nada impede de, no futuro, a gente voltar a trabalhar juntos. A forma pela qual ele saiu da melhor forma possível. Então, assim, é uma relação comercial que deve ser bem cuidada desde o início e principalmente até no final também, porque o retorno ele é muito recorrente. É muito recorrente retornar a uma empresa. Então, é bem importante pensar nisso. E nem só retornar para a mesma empresa, Lilian. Eu acho o seguinte, amanhã ou depois você pode acabar encontrando com essa pessoa numa outra empresa, numa outra oportunidade. Ou com o mesmo gestor, né? Essa pessoa vai lembrar, seja positivo ou negativo, como foi a sua última impressão, como a gente acabou de falar aqui. Então, eu acho isso muito relevante. Parece até que vocês estão... Não sei se vocês estão lendo a caixinha da interrogação, porque a gente está até respondendo muita coisa que o pessoal colocou aqui. Eu não consigo ler, não. Não, porque não. Lá embaixo, algumas pessoas colocaram sobre essas questões que a gente está falando aqui. Tem eu queria até citar um exemplo de uma pessoa muito próxima que tem um negócio em paralelo e eu conheço vários trabalhadores offshore que, né, trabalham embarcado e tem alguma coisa em terra, né, algum negócio que toca. E essa pessoa, ela falou assim, eu vou, Bernardo, comunicar à empresa que eu vou me desligar no final do ano. Eu tô sendo sincero, né? Eu falei assim, não faça isso com tanta antecedência. Claro que você tem que fazer com antecedência para poder a empresa ter tempo de treinar alguém, colocar no seu lugar. Mas para que você vai avisar com 6, 7 meses de antecedência? Aí ele falou assim, Bernardo, eu acho que isso é o certo. E eu não estou pedindo para a empresa me mandar embora. Eu vou pedir conta. Eu só quero que a empresa tenha tempo para poder contratar alguém, treinar alguém. E eu falei assim, caraca, eu particularmente, assim, eu avisaria com antecedência, se fosse o caso, mas tanta antecedência eu não sei se eu avisaria. E aí, olha o que aconteceu. Foi comunicar a empresa sobre isso. A empresa reconheceu, né, essa atitude do trabalhador, né, que ele foi extremamente profissional, tinha uma oportunidade na empresa naquele momento, tipo, de virar um rotator, de ficar, tipo, você pode tocar seu negócio em paralelo e quando a gente precisar de você, você embarca, mas você não vai ficar mais na escala normal de embarque. Casou a oportunidade, a empresa falou assim, no final, a gente provavelmente vai ter que desligar alguém. Ao invés de você pedir conta, a gente desliga você. Uhum. Você vai sair com seus benefícios. Aí eu fiquei pensando, cara, quando você faz o certo, quando Sim. você faz o negócio de forma profissional, você só tem a ganhar. Só ganha. A sua colheita é outra. A colheita é outra. Nesse caso, assim, eu conto, assim, sabe, sem citar o nome do santo, só um milagre, mas, assim, eu conto porque assim, eu fui uma das pessoas que falei assim, cara, beleza, avisa com antecedência, mas para que tanto antecedência? A gente fala do lado do candidato, mas assim, eu acho que existe uma falha da empresa quando ela só reconhece o candidato quando ele vai pedir demissão. Né? Eu acho que as empresas e a liderança, principalmente, ela tem que estar mais perto para que ela não perca esses talentos. Então, assim, eu acho que fica até meio feio, assim, quando a pessoa começa a jogar para ver se a empresa vai classificar e a empresa também só começa a ver quando essa pessoa pede desligamento.
Eu acho que uma relação mais justa seria a empresa observar e ver que quando essa pessoa tem potencial, ela classificar essa pessoa de fato, e não esperar chegar a esse ponto. Mas que, às vezes, por coisas do dia a dia, a empresa não consegue perceber, e que legal. A gente falou, né, no nosso... A gente falou um tempo atrás, a gente até assistiu uma live sobre segurança psicológica, né? Que legal você poder estar dentro de uma empresa que você possa falar aquilo que você quer sem que você seja julgado, né? Sem que a empresa comece a te perseguir ou comece a forçar essa situação para você poder sair, ou que isso mexa com o ego, né? Que vai sair da minha empresa porque aqui não satisfaz mais. Então, eu acho que tem que ter profissionalismo dos dois lados, né? Da empresa começar a olhar o profissional e não esperar chegar a esse ponto dele estar insatisfeito e pedir para sair para poder fazer um reconhecimento, e o profissional de ser justo e ser ético na hora de poder falar sobre isso. Eu vi aqui nas caixinhas, o pessoal está perguntando muito sobre a questão de quem mora longe, de pagar passagem, né? Essa questão de ser um diferencial. Eu vou compartilhar aqui um caso que aconteceu comigo. Eu fechei essa vaga hoje, tá? Foi uma vaga de técnico de elétrica onshore. E aí a gente teve muita dificuldade de fechar, porque precisava experiência no mercado óleo e gás, mas os embarques eram esporádicos. Então, quem tinha experiência offshore não queria uma vaga de embarques esporádicos. E quem não tinha experiência offshore, a gente não tinha muita experiência em empresas de óleo e gás. E aí eu estava percebendo, assim, o quanto a gente precisa... Às vezes, eu só consegui me recolocar aqui em Macaé quando eu me mudei para cá. Porque por mais que a digitalização, os processos, a gente consegue ficar perto, a gente consegue ter contato com a empresa, às vezes as vagas são tão urgentes ou a necessidade é tão específica do mercado que, dependendo do quanto essa pessoa ela quer vir para a região, a gente tem que começar a pensar em talvez uma mudança de cidade, né? Uma vaga onshore antes de migrar para o offshore, porque assim, se você estiver num processo onde você vai trabalhar somente offshore e você tem a mesma qualificação de uma outra pessoa e você mora longe, talvez essa questão do local vai pesar um pouco na hora da empresa ver custo, ver disponibilidade. Então, assim, não é que isso seja excludente de um processo seletivo. Eu não moro aqui, então eu vou ser excluído de um processo seletivo por uma vaga offshore. Não é isso. Se você for um bom profissional, se você tiver os seus diferenciais, você vai conseguir participar do processo seletivo e passar no processo seletivo. Mas eu percebo que quando a gente tem duas pessoas, né, no mesmo nível ali, e aí uma é daqui, a outra não é, ou quando pede experiência no mercado óleo e gás, acaba que as pessoas que estão aqui, elas acabam tendo um pouco mais de chance porque elas começam a vivenciar isso no dia a dia. Eu estava vendo, falando na rádio, vocês devem ter ouvido, né, que tem uma consultoria que está pegando e falou, passa aqui na porta e deixa o seu currículo, porque a gente está precisando com urgência, né? Então, quem está longe, às vezes, perde um pouquinho desse gapzinho aí de tempo, mas o profissional ele tem que ser avaliado de maneira igual, né? A gente não pode discriminar porque a pessoa mora longe ou mora perto. Complementando aí o que você falou, né? Na verdade, assim, vai participar do processo seletivo, pode sim ser contratado, porém é importante saber que existe uma tendência, né? Se houver um outro candidato que more próximo, que esse candidato fique mais atrativo à vaga. Por quê? Essa questão principalmente da disponibilidade. Às vezes você precisa de um profissional porque alguém faltou, adoeceu, o que seja, e imagina se você tem que convocar alguém que mora mais longe, né? Então o processo vai ficar mais complicado para a empresa. Então não é só essa questão de custo, tem também a situação até mesmo de folga. Aquele profissional que ao desembarcar ele vai para Campos, Vitória que seja, que é relativamente próximo, ele tem uma qualidade de vida e de descanso muito melhor do que aquele que mora mais longe. Isso é muito natural que assim aconteça. E não é que uma única vez isso vai ser um grande problema, mas imagina isso se acumulando ao longo dos anos. No longo prazo, né, o impacto que isso nos gera. A depender de onde se mora, talvez você passe 1, 2 dias indo e voltando. Então, não é do mesmo modo daquele profissional que ao desembarcar, com 2, 3, 4 horas de viagem no máximo, já está na sua casa, por exemplo. É isso. E eu tenho visto uma realidade...
de muita empresa pedir para o profissional vir para a base na folga também, né? Assim, eu tenho visto muito isso, assim, disponibilidade de atender a empresa na base. E aí faz toda a diferença, né? Se o profissional tem que pagar do bolso dele uma hospedagem numa vaga que o salário não seja tão atrativo assim, a pessoa também vai ter que abrir mão, às vezes, de um processo seletivo que para ela não vai valer a pena. E nas últimas vagas que eu tenho feito offshore, as empresas têm pedido muito isso, assim, disponibilidade de estar na base para quando não estiver embarcado. Às vezes é um dia, 2 dias, né? Mas ter que comparecer. Até para treinamento também, né? O ASO, né? Ô, Então, Bruna, tem algumas necessidades. eu acho que é Então, interessante pontuar aqui o seguinte, que todos nós somos os pilotos da nossa carreira. Então, assim, a gente precisa reconhecer, né, em nós aqueles pontos de fortaleza e aqueles pontos de fragilidade que a gente tem. Então, assim, se eu decidir que não, eu não desejo morar na região de Campos, de Macaé, eu não desejo, não é do meu interesse. Ok, então você precisa saber quais são as suas fragilidades nisso. Não é um impeditivo, não é eliminatório, mas vai te causar impacto. E você precisa saber disso e que esse impacto ele passa por uma responsabilidade sua, porque você optou, escolheu isso. E se você em algum momento achar que o impacto está grande demais, o que eu posso fazer para reverter isso? Então, assim, quando a gente tem uma visão da nossa carreira a longo prazo, né? A coisa muda completamente de figura e a gente passa a ser o que de fato devemos ser, responsáveis, né, pela nossa formação, pela nossa carreira, onde moramos, onde ficamos, onde atuamos. Então, assim, É o que essa você falou, amplitude né? de responsabilidade. Assim como a região, eu sei o impacto que vai ter eu não ter o inglês, eu não ter um curso técnico. Então, são pontos que são levados em consideração num processo seletivo, onde a gente ganha ou perde pontos, né? Se você tiver todos os outros e for só a localidade, talvez você vai continuar ainda no topo do processo Isso. seletivo, né? Mas tem esses pontinhos aí. e assim, a gente também tem que entender a questão do mercado, né? Se for falar assim, o mercado, na época que eu entrei, era tipo, não foi igual quando a Petrobras chegou em Macaé, não. O pessoal dizia que passava-se no ponto de ônibus, eu olhava o cara assim, mais fortão, assim, opa, você quer trabalhar embarcado? Vem. Então, assim, mas quando eu entrei, a oferta era maior do que a procura, né? Eu, por exemplo, eu sou macaense, eu sou minhoca da terra, sou nascido e criado em Macaé. Produto E já raro. teve até brincadeiras a bordo, falar assim, pô, tira uma foto comigo aqui, né? Porque, pô, você é o primeiro macaense que eu conheço offshore. Então, muita gente aqui da região não acompanhou esse crescimento do mercado offshore e não se qualificou, não se preparou e por isso veio muita gente de fora. Então, as empresas tinham que buscar pessoas de fora porque não tinham pessoas qualificadas aqui. Perfeito. Hoje em dia, o cenário mudou. Tivemos várias crises, nós temos várias empresas aí que perderam o contrato, muita gente no mercado de trabalho com a qualificação, com a experiência, aceitando cargos inferiores com salários menores. Então, a empresa, como a Bruna falou antes, a questão do perfil e a Lília complementou depois, né? A empresa tem lá o pré-requisito, ele vai lá e pega um cara que já está pronto para as próximas 2, 3, 4 funções, pega aquele cara ali e beleza. Em relação à localidade, a mesma coisa, né? Como não tinha mão de obra aqui, as empresas não tinham como, né? Não podiam se dar o luxo de contratar pessoas somente aqui da região. Então, contratava muita gente, principalmente do Nordeste, da sua região, Lívia, né? Especificamente da Bahia. Por que Bahia? Porque o petróleo começou aí, a gente vai fazer uma live falando isso depois. O petróleo começou na Bahia, com sondas terrestres, então pegando esse pessoal. Depois disso, começou aquela questão, né? Começou a ter bastante oferta, mas também começou a ter bastante procura. As pessoas colocavam o endereço de Macaé, no mês seguinte, não, porque eu moro na região tal, moro no Nordeste, moro no Sul, e a empresa tinha que arcar com essa despesa, que não é barato, e tem também, né, o que foi falado já sobre a disponibilidade. Preciso de você para embarcar amanhã. Aí o cara, não, mas eu Agora com o preciso Covid pagar está um acontecendo deslocamento. muito isso.
Então, as empresas hoje, elas permitem sim que você tenha alteração de endereço, porém, você tem que estar na empresa, às vezes, um mínimo de 1, 2, 3 anos, para você aí sim fazer alteração de endereço. Então, é importante a gente deixar claro, né? Quando você entrar numa empresa, você tem que ver isso. Às vezes, você vai ganhar X, mas você vai ter que arcar do seu bolso o deslocamento, ida e volta. Aí no outro você vai ganhar por X menos uma porcentagem, mas essa empresa vai bancar esse deslocamento. Você não vai precisar mais pagar, né, aluguel, né, aqui na região dos Lagos, em Macaé. Então, tudo isso você tem que botar na balança e ser sempre sincero, porque isso daí é um queima-filme danado. Você chega na empresa, não, estou precisando, aceito qualquer coisa. Aí depois que você ficha, aí vira chave, né? Você agora falou uma palavrinha sensacional, ser sincero no processo seletivo. Gente, ainda que, ao ser sincero, né, o entrevistador perceba, né, que você, naquele momento, para aquela função, você não é o perfil Pode continuar, adequado. Pode continuar. Ainda assim, é essencial que você externe isso, porque você pode, por exemplo, conseguir uma outra oportunidade porque o entrevistador lembrou que você foi sincero com ele naquela situação. Então, assim, a sinceridade, a honestidade não é clichê, ela abre portas e ela deixa as portas abertas. Então, a gente está falando de uma coisa que não deveria, né, estarmos falando por ser tão óbvio, mas infelizmente nem sempre acontece. Mas, já aconteceu isso comigo. Eu estava ouvindo tudo, tá? Tá bom. Assim, eu acho, Lília, que às vezes é óbvio pra gente. E assim, tem gente que às vezes não quer ouvir verdade. E não é óbvio para muitas pessoas que seguem aqui, vocês que seguem a página do Peão Offshore. A gente fala sobre isso lá nas lives com o Mundo Offshore, com o Matheus Rangel, com a galera toda. As pessoas falam que não tem oportunidade, que a empresa não contrata gente sem experiência. Aí ele consegue participar de um processo seletivo, que é o primeiro passo. Ou ele acha que vai chegar e a empresa vai contratar sem nem conhecer, né, o perfil, a pessoa que ele é. Aí, quando ele chega, né, é chamado para entrevista, não sabe como responder um e-mail, não sabe como se apresentar naquela entrevista. Eu não estou dizendo só se apresentar na fala, porque também é importante, mas como se vestir, como se comportar perante os demais. Então, as pessoas, às vezes, são muito... Acessar o Teams agora, tá? Agora que a gente está no ambiente virtual, por exemplo, às vezes você fica assim 20 minutos aguardando o candidato entrar, porque ele não teve, né, a disponibilidade de pesquisar antes. Foi marcada a videoconferência. Eu não sei usar, gente. Ninguém nasceu sabendo de tudo. Ninguém. Mas se você foi convocado para uma entrevista online e você não sabe, o que é que a gente faz? Como você falou, o mundo está cheio de informação. Vai lá no YouTube... Como eu uso o Teams? 1, 2 dias antes. Aprende, baixa o aplicativo, faz um teste, faz um treino. Chegou na hora da entrevista, você já sabe utilizar. Mas muitas das vezes, né, Bruna sabe disso. Ô, Bruna, o candidato não entrou. Cadê o candidato, Bruna? Faz ele entrar. E aí tá o outro gestor esperando o candidato 10, 15, 20 minutos. Aí quando começa a entrevista... Olha, eu já não tenho tempo, então vão ser 5 minutos. Então você queimou, desperdiçou aquela meia hora da tua entrevista porque não pesquisou como usar o Teams. E o candidato que, poxa, tem a oportunidade quando é online de fazer igual o William Bonner, né? De se arrumar só da cintura para cima. Aí o candidato se apresenta. Eu já presenciei, tá? Participei de um processo seletivo lá para recrutar com a função de supervisor de segurança aqui, né? A pessoa já tem experiência, estava buscando pessoas somente com experiência e tal. Pô, o cara entrou na reunião sem camisa. Eu pego direto em avaliação psicológica. Eu postei esses dias. Na cama, deitado de coberta, direto, eu postei isso. O pessoal falou, Bruna, é recorrente? Eu falei, gente, sempre acontece. Se a pessoa confunde que ela está em casa,
E aí ela acha que ela pode ficar muito à vontade. Imagina como que é desconfortável Vou para até mim ativar os um cara comentários aqui entrar para ver se a de... galera tem alguma coisa para falar sobre isso. Vou até ativar os comentários aqui. O Leandro perguntou, né, sobre essa questão da maior dificuldade do processo seletivo online. É essa, né, a questão da tecnologia. Muita gente não estava pronto. A avaliação psicológica, por exemplo, online, ela só pode ser feita pelo computador, não pode ser feita pelo celular. Muita gente desaprendeu a utilizar computador depois dessa mudança, né, que o celular, depois que o celular, o smartphone faz tudo, e aí as pessoas não saberem usar e-mail, abrir link. E como a Lilian falou do Teams, né? A gente sempre avisa antes, para você ter uma noção, a gente tem um guia de preparação para o candidato antes dele para a entrevista com o cliente, justamente para prepará-lo para esse momento. E o candidato, quando ele passa por esse problema na plataforma, da plataforma Teams, Zoom, né, Skype, ele chega inseguro na entrevista, e isso também atrapalha o desempenho dele na hora de falar, porque ele fica nervoso, porque não deu certo, isso já vai desequilibrando ele. Então, assim, um dos maiores desafios é essa questão de, tá funcionando o microfone e o áudio, né? Essa questão da pessoa estar na casa. Uma outra coisa também, tomar cuidado com o ambiente, né? Às vezes a pessoa está cheia de estímulo atrás. Eu sempre falo, gente, usa uma paredinha branca ou lisa, né? Na minha casa não tem. Tem uma paredinha de tijolo que não vai dar para ficar vendo nada atrás, não tem problema. O negócio é você ficar vendo o guarda-roupa do candidato. As roupas que tem para passar entulhada ali. No processo seletivo agora não ia estar legal porque eu tô de boné. Passou, tá... Não, boné Mas o fundo tá top, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? A nossa imagem, ela conta muito. E apesar de estar em casa, é um momento de formalidade, uma entrevista, né? Eu pego muita gente sem camisa, de samba canção, de coberta, deitada. Grava vídeo para mandar, tá? Nossa! Agora, você já participou. Bruna, eu vou voltar um pouquinho aqui no analógico, né? A gente está colocando em pauta aqui o digital, mas eu vou voltar um pouquinho no analógico. Uma situação que acontecia comigo de modo muito recorrente, a gente precisa muito fazer a avaliação dos certificados, né? Dos tantos cursos, né, que são necessários. E aí, quando o candidato vinha com uma pasta completamente desorganizada dos certificados e fica assim vários e vários minutos tentando localizar. Você fica assim esperando, meu Deus. E quando você pede para mandar foto, a pessoa não tem cuidado nenhum para mandar a foto, aí manda tudo cortado, tudo torto. Gente, a gente tem que saber que a nossa imagem ali, né? Manda a foto da sua carteira. Aí a pessoa manda um negócio cortado de cabeça para baixo. Aí manda a foto da carteira de dinheiro, imagina. Olha qual é a visão da empresa. Olha qual é a visão da empresa, né? A Bruna me convidou aqui para que eu pudesse externar o lado do empregador, representando o empregador. Se o currículo, se a pasta de certificados está desorganizada, está perdida, eu vou imaginar assim, será que os processos que ele vai liderar, que ele vai executar na empresa, não estarão do mesmo modo que está o certificado, que estão os certificados dele? Então você começa a fazer esse tipo de correlação, entende? E são coisas que são pequenas, não é verdade? Não são as coisas mais importantes. Eu tenho certeza que muito mais difícil foi o candidato ter estudado, ter passado nas provas, ter obtido todos aqueles certificados, ter trabalhado anos. Isso foi muito mais difícil, não tenho dúvida disso. Então é só um cuidado com a imagem. Imagina aquele cara que chega, aquele candidato, né, ou candidata, que não é exigido levar os documentos e mesmo assim leva e apresenta. É aquilo que eu falo, você entregar mais do que é pedido. Isso. Né? Muita gente teve esses dias, fizeram uma pergunta assim, se a vaga pede inglês intermediário ou avançado e eu não falo inglês, devo me candidatar? Aí a Luciana até deu uma resposta muito, muito legal. Olha o todo. A pergunta assim isolada ao vento fica difícil até de responder, né? Se você atende todos os requisitos da vaga e esse é o único ponto que você não, né, precisa melhorar, talvez valha a pena.
Mas tem gente que fala assim, pô, como é que você vai aplicar para uma vaga de técnico de segurança se você não tem a formação em técnico de segurança? Então esquece, não tem como. Entendeu? E o Então, assim, legal... o inglês, assim, até eu acho que é legal vir de vocês, porque o peão aqui fala isso o tempo todo. E parece que entra no ouvido e sai no outro. O inglês hoje para vocês, ele é, assim, vamos colocar, um diferencial ou já deixou de ser um diferencial, tem tempo e é básico para algumas funções? Assim, tem que ter. Para algumas empresas que prestam serviço somente Petrobras, são empresas nacionais, não é tão exigido assim, tá? Mas para as multinacionais, o tempo todo. Então, depende para qual empresa que você está se aplicando. Eu pego vagas, por exemplo, que não pede inglês, tá? Assim, acontece de não pedir. Mas eu acho que o mais importante de você ter ou não ter é você falar que você está se desenvolvendo. Né? Não é um problema você não ter o inglês, o problema é você não ter e não buscar desenvolver essa competência que você sabe que é importante para o mercado. Né? Então, numa pergunta como essa, né? Vamos olhar a vaga como um todo. E aí eu vejo um candidato lá, que eu estou pedindo inglês, eu estou com uma vaga de técnico de segurança que pede inglês avançado para fluente. E nessa vaga, a pessoa vai corresponder direto para Londres. Ele não responde ninguém no Brasil, ele responde direto para Londres. Então, assim, não dá para ter um inglês intermediário. E aí eu não consigo flexibilizar essa questão, porque a pessoa vai fazer call em inglês o tempo todo. Agora tem vaga que pede para ler um e-mail, para poder responder alguma coisa, para poder falar ali no dia a dia. E aí eu acho que dá para flexibilizar se a pessoa estiver buscando se desenvolver. Agora, não tenho, não estou buscando e não quero, aí é uma outra resposta, E né? A falar questão inglês do cara a cara é uma coisa, autodesenvolvimento. falar inglês por telefone é outra. E É isso aí. sotaque em inglês da Inglaterra, dependendo da accent, ali, do sotaque e tal, aí lascou mesmo. Aí pegou. Então, Eu queria complementar eu acho uma que cada empresa coisa. analisar isso, né? Eu queria complementar uma Que é coisa. essencial. Tá cortando. Bruna, tô te interrompendo, você concluiu? Pode falar. Tá, acho Conclui. que meu sinal ficou ruim, desculpa. Complementando o que você disse, essa questão de estar se desenvolvendo, ela faz muita diferença, tá? Hoje mesmo eu entrevistei um candidato e ele está há 4 anos fora do mercado de trabalho. E a pergunta simples, né? O que é que você tem feito, o que é que você tem estudado nesse período? Ele está trabalhando como autônomo, ok, enfim. E a resposta dele em relação ao que ele tem estudado é: não, eu estou parado, eu não tenho estudado. Então, assim, você leva um susto, mas nada, você não tem estudado nada. Não, eu não tenho estudado. Então, fica muito difícil. Como é que você quer retornar? E a gente sabe que ainda existem dificuldades, né, em relação ao mercado e tudo mais. Mas se você não tem um profissional que está, né, interessado em se autodesenvolver, isso reflete muita coisa acerca do profissional. E mais uma coisa, às vezes a gente pensa, né, que necessariamente é um curso longo, às vezes nem é, sabe? Às vezes tem N cursos gratuitos, né, e rápidos que você tira pela internet e que você pode estar melhorando o seu perfil de N coisas. E, então, assim, é muito mais uma questão também de você buscar isso, né? A internet tem ferramentas assim maravilhosas para isso e eu acho que essa dica é bacana aqui para o pessoal que está assistindo. E muitas vezes, Lilian, gratuitos. Porque Sim. quando você está falando essa questão de estudar, a pessoa fala assim, pô, mas eu vou usar a linguagem do peão, né? Pô, mas eu tô na pedra. Pô, mas eu tô desempregado. Como que eu vou pagar um curso? Começa nos cursos online gratuitos, né? Invista em você, porque quando você demonstrar isso, né, para um recrutador, uma recrutadora, vai fazer toda a diferença. E você trabalhar como autônomo, às vezes você está trabalhando ali numa área. Na última bate-papo com a Luciana foi muito legal nesse sentido também. Ela falou a pessoa que tinha um sonho, um objetivo, e aí essa pessoa começou
a fazer um trabalho e aí perguntou para ela, poxa, será que isso não vai me queimar e tal? Ela falou, não, pelo contrário, né? Dependendo do recrutador da recrutadora, vai te dar valor, porque você está fazendo isso para não ficar parado e ter o recurso para pagar e alcançar o objetivo que você busca lá no final. Isso mesmo. Então, ó, chegou um selo aqui agora. Lucas Oliveira, meu fechamento, trabalha comigo lá. Lucas Oliveira comprou um selo para poder, um super selo para a gente reverter aqui nas nossas ações aqui na página. Faça como o Lucas, aí compra o selo, aí você vai ganhar um selinho do peão. Ah, que legal. Ajudar as pessoas é muito bom, né? Assim, eu acho que quando a gente ajuda, a gente... É muito melhor para a gente que ajuda do que para quem recebe, né? Porque é um ato tão nobre. As pessoas assim falam assim, pô, por exemplo, eu estou nessa situação aqui em casa agora, mas a gente tem um compromisso. Claro que se não desse para participar, eu ia entrar em contato com vocês, né? Vamos remarcar e tal. Mas assim, quando você trazer informação, o que vocês fazem também na página, né, de vocês estão ajudando. A gente aqui está conseguindo fazer as ações, né, solidárias, sociais e tal. O que eu estou recebendo em troca, pode ter certeza, e eu não estou falando de questão financeira, tá? Pelo amor de Deus. Mas de energia boa, de contato. Amor que você recebe, né? Cara, tem sido tão maravilhoso que eu tento assim, explicar para o pessoal. A gente tem grupos no WhatsApp, a gente tem grupos no Telegram, que eu falo tão bem do Telegram e sou ao mesmo tempo tão ausente. Mas assim, a gente está agora no Spotify, a gente está no Facebook, é muita coisa. Legal. Tá multiplataforma. Só não quer. Aí falaram, Bernardo, vai pro YouTube. Eu falei, não, YouTube não. Agora eu não quero YouTube. Quero focar aqui no Instagram, né? Que graças a Deus está dando certo, a página está crescendo. Nós vamos agora para 9 meses. Já somos quase aí 13 mil peões e peões. A gente está fortalecendo cada vez mais a nossa marca. Hoje em dia, antigamente chamar um ou outro de peão ou pioa, acho que pioa nem existia. A gente que criou aqui, o negócio está vingando. Mas chamar a pessoa de peão offshore era até, de uma certa forma, um insulto. E hoje em dia as pessoas têm orgulho, usam os produtos do peão e falam assim, pô, eu sou peão. Aí tem os supervisores, os chefes, que não querem ficar de fora, querem fazer parte dessa tribo maravilhosa. E fala, não, eu sou, uma vez, eu não sei peão, eu sempre fui peão. Eu falei assim, rapaz, você é peão da onde, rapaz? Você é gerente de plataforma. Não, mas eu sou peão também. Legal. Então, assim, e isso tem sido muito legal. A gente está fazendo um banco de dados muito legal também com a galera do WhatsApp, do Telegram, no sentido que, vamos supor, uma pessoa está fazendo uma parte de um processo seletivo da empresa tal. Aí ela manda ali a mensagem, pô, pessoal, estou fazendo parte, ou manda para a gente, né, aqui para mim, ou eu às vezes não consigo responder todo mundo, eu respondo todo mundo, mas às vezes não no tempo que a pessoa espera. E lembrando, né, todo mundo que assim, eu tenho meu emprego, isso aqui começou com uma brincadeira e graças a Deus a gente está conseguindo crescer junto. Eu falo assim, a página do Peão Offshore não é minha, a página do Peão Offshore é de todo mundo que se sente peão ou peoa e quer, de alguma forma, contribuir, colaborar e participar. E aí a pessoa pode chegar aqui e falar assim, poxa, peão, eu estou fazendo parte do processo seletivo na empresa X. Você conhece alguém de lá? De repente eu conheço alguém, já ajuda ali a fazer o network e tal. Se não, eu vou lá no banco de dados, olho lá e falo assim, pô, cara, procura essa pessoa que está no nosso grupo aqui, que trabalha lá na função tal. Então a pessoa pode, e aí vocês podem confirmar se isso ajuda ou não, se preparar melhor para o processo seletivo. Né? Conhecer sobre a empresa, saber quais são os valores da empresa, né? Aonde a empresa está posicionada, quais são os locais que a empresa está, quais são os projetos que a empresa... Se é uma empresa mais formal ou mais informal, porque isso vai contar até a roupa que você vai usar na entrevista, né? Tem empresas que são extremamente formais, então você fica assim, não sei se eu vou, mulher, né? De sapatilha ou de salto, não sei se eu coloco uma blusa social ou uma blusa polo, né? Então, assim,
até conversando com as pessoas, você vai identificando como que isso acontece dentro da empresa. E quando a gente encontra pessoas que parecem com a gente, gera aquela primeira empatia, né? Então, se você tem uma imagem ali que é agradável, né? Para quem vai te entrevistar, isso é super importante também, né? Porque mostra que você teve um cuidado e uma preparação para aquele processo seletivo. Então, isso é super válido. Até para saber se você quer pertencer ou não àquela empresa também, né? Já existem plataformas, por exemplo, o Glassdoor, que fala sobre a reputação das empresas. Então, a gente está num momento que nem é só as empresas que escolhem os candidatos, mas os candidatos também eles escolhem a empresa, né? Então, isso é muito importante. A marca positiva tem que ser deixada dos dois lados. Eu não sei se a Manu, ela está aqui com a gente hoje, mas ela está no nosso grupo lá, ela participa de todas as lives, elas criaram um grupo agora só das POs. Aí falaram, Bernardo, você quer participar? Eu falei, não, senão eu vou ter que botar meu vestidinho da Antártica, tô fora. Né? Porque eu tenho mais de PO lá, né? Aí elas, cara, elas, sabe, tem um grupo só delas, onde elas se ajudam, se comunicam ali, é top. E a Manu, só citando um exemplo da Manu, né? Ela tá na faculdade, ela tá nos primeiros períodos da faculdade e ela já tá se conectando com essa galera toda. Nil Petróleo, com o Kaique, com a gente, com o Mundo Offshore. Já participou de live comigo aqui, eu chamei, ela entrou na live e ela tá aqui interagindo sempre, mandando pergunta, tá lá no grupo do WhatsApp. Aí amanhã depois ela consegue uma oportunidade, sabe o que vão falar? Foi sorte. Foi sorte. Entendeu? A gente está aqui, ó, sexta-feira, 10 horas da noite, né? Batendo um papo, trazendo informação, trazendo conteúdo, nos conectando também, que graças a Deus tu tem a oportunidade de conhecer vocês virtualmente, depois a gente vai tomar um café presencialmente. Vamos lá! Tomar um café online da Congo. Mas assim, as pessoas, tem muita gente que se afasta, aí quando precisa, aí manda mensagem. Né? Isso não é networking. Isso aí. E outra coisa que eu falo, né? Depois que a pessoa deu certo, você não está ajudando mais, você está querendo pegar carona. É diferente. Então, a Manu é um exemplo, um grande exemplo. Está fazendo faculdade, está se dedicando, está se conectando com as pessoas. Porra, quando ela formar o diferencial que ela já tem, né? De contato, de rede que ela está criando ali. A gente aqui, né? A página está dando certo, está crescendo, a gente está conectando as pessoas aqui. Quando der certo, não vem falar que foi sorte, porque aqui tem muito compromisso, dedicação, abrir mão de muita coisa, né? Para poder estar entregando conteúdo. E qual o objetivo aqui que eu vejo muita gente assim, como a nossa página do Pen Offshore? Poxa, a gente não tinha essa quantidade de informação lá atrás. E ó, daqui a pouco ter que ir lá ajudar na missão. Vai lá. Então, assim. Falou que eu tô falando muito alto. Se você quiser aí, a gente pode interromper agora. Né? Não, falou que eu tô falando muito alto. Nós já vai para o encerramento, já passou de uma hora. Mas perdi até a linha de raciocínio. O Mário Sérgio Cortella, ele tem uma frase que é muito bom. Assim, ele fala que ele estava numa palestra muito boa. E aí, no final, uma pessoa virou para ele e falou assim, nossa, você tem o dom da palavra, você fala tão bem. Aí ele falou, poxa... Aí a pessoa, você não ficou feliz com o que eu falei? Ele, não, porque assim, o tanto que eu treinei e precisei me preparar para poder estar aqui, você vem falar que eu tenho o dom. Né? As pessoas têm mania de achar que todo mundo que cresce na vida é porque é um talento excepcional. E eu falo que todo mundo pode ser o que quiser, desde que queira e se dedique. Né? Então, assim, tudo é dedicação, é treino e é você se colocar mesmo a dar o seu melhor, né? Então, não venha falar que quem cresceu é dom, né? Essa pessoa teve muita dedicação e preparação por trás para o Mário Sérgio Cortella, por exemplo, falar esse nível que ele fala hoje, né? Imagina quantos livros ele precisou ler e quanto ele precisou estudar para ele poder ter essa fama que ele tem hoje, esse reconhecimento, e se né? por um acaso acontecer de haver essa jogada de sorte, será que ela permanece? Porque sem o trabalho contínuo, não vai permanecer. Estoura aí na internet, estoura, o difícil depois é manter. E aí? Manter, exatamente.
Uhum. É isso aí. E uma coisa que a gente fala errado, né? A gente já. O trabalho todo que você construiu, né? Às vezes você fala uma coisa que as pessoas não concordam, você desconstrói em um minuto, né? Então a gente precisa ter muita inteligência emocional e estar se dedicando o tempo todo para se renovar, porque senão a gente fica para trás. Ó, vamos para as nossas considerações finais. Galera, clica aqui em cima, aqui, ó, aqui em cima. Se você ainda não segue Trilhar RH, não segue a Lília, já aproveita, já segue. Segue o Peão Offshore também, se você ainda não segue. Se estiver seguindo, não clica não, hein? Senão você vai deixar de seguir, pelo amor de Deus. Então, vamos lá, hein? Que juntos somos mais fortes. Eu estou usando meu cordão aqui, ó. Ó a vida do Peão Offshore. Agora que eu fui Ai, que lembrar legal. olha que tá escrito aqui, ó. Tá invertido aqui, ó. Super Super Pai. pai. Eu tava embarcado no Dia dos Pais, aí cheguei hoje, ganhei. Que legal. Melhor presente que tem, não tem valor. Ah, não tem valor. Muito bom. E eu quero agradecer demais, demais, demais. Bruna, explica só pra gente, por favor, Trilhar RH. Você só presta serviço para empresas ou, por exemplo, eu estou no mercado, estou procurando uma oportunidade, eu consigo também contratar seu serviço? Só estou entendendo. Não. Eu e os demais, né? Não, eu faço hoje só para empresa, eu já fiz reformulação de currículo, coaching, mas existia um pouco de conflito de interesses, né? Assim, porque a pessoa às vezes achava que ao reformular o currículo comigo, ao fazer um processo de coaching comigo, ela ia ter um privilégio em uma determinada vaga, né? Porque como eu trabalho com essa questão do recrutamento, as pessoas achavam que quem fazia o processo ia ter privilégio. E, assim, quando eu entrei na empresa a qual a Lilian trabalha, eu cheguei de Volta Redonda aqui no escuro, não conhecia ninguém, não tive uma indicação e tive a possibilidade de fazer um processo seletivo sem um direcionamento. E é essa oportunidade que eu quero dar para todo mundo, assim. Eu acredito no QI, assim, eu acho que quando você indica um amigo é porque você confia muito, mas eu acho que quando você vai fazer um processo seletivo, você tem que medir as qualificações, as competências técnicas e comportamentais desse candidato. Então, hoje eu tenho um site que é gratuito para o candidato e ele vai ser avaliado por aquilo que ele é, e não porque ele tem alguém que indica, porque ele tem algum conhecido dentro da empresa. Então, hoje a gente trabalha fazendo esse serviço. O candidato, ele cadastra o seu currículo lá na plataforma, a gente já tem mais de 20 mil currículos cadastrados, e as empresas nos contratam para poder fazer o processo seletivo para elas. Então, para o candidato, ele não tem custo nenhum. E quem faz essa remuneração da trilhar hoje são as empresas, né? Não são os candidatos que pagam. E a gente dá guia de preparação para o candidato fazer entrevista, avaliação psicológica. A gente quer que esse candidato voe, né? Não só na trilhar, mas onde for o processo seletivo. E aí a pessoa, eu coloquei meu currículo lá, tive uma qualificação nova, quero atualizar meu cadastro. Eu consigo entrar lá, mais ou menos parecido com o LinkedIn, consigo entrar. Isso. Inclusive, você consegue até anexar o seu LinkedIn. Aí, dois pontos importantes que eu gostaria de colocar. Primeiro que eu falei, né? A gente tem 20 mil currículos cadastrados. Então, assim, só estar cadastrado, você vai estar lá no meio dos 20 mil currículos. E aí a gente pede para seguir a gente no Instagram, no LinkedIn. Por quê? Porque você precisa se aplicar a vaga para concorrer àquele processo seletivo. Senão a gente não consegue te achar, a não ser que eu não consiga pegar lá. Se aplicou 60 pessoas a vaga, mas eu não achei a pessoa que eu queria. E aí eu vou lá e busco por palavras-chave e aí ele me traz algumas pessoas, né? Então, assim, outra dica importante. Onde vocês fizerem cadastro, não anexa só o currículo, porque banco de currículo não lê imagem. Quando você só anexa o PDF ou o Word, ele vai ficar como um arquivo. E aí, se eu precisar de um técnico de segurança, eu vou digitar e não vou te achar. Então, é importante que preencha mesmo o cadastro, porque a maioria das plataformas hoje, elas buscam por palavra-chave. Não só a trilhar, mas GUP, Knobe. Então, é importante... Eu acho que, assim, desculpa, é muita informação importante que você está passando agora e a gente, no final, a gente, trouxe conteúdo pra caramba. Já fica o convite, Bruno, já está o convite, para a gente falar sobre essa parte aí.
Se você Como topar, ser achado, né, num processo seletivo? aí a gente chama a live assim e fala assim, vai trilhar, faz seu nome. Aí você divulga essa parte toda, porque, cara, é o pulo do gato que vai fazer a diferença para a galera que está buscando oportunidade, não sabe Sugestão. como e vai ficar perdido Falem lá no mar de 20 mil pessoas. O que foi? Falem sobre a questão da digitalização do processo seletivo, que é justamente isso que Bruna, né, trouxe aí à tona, a questão do Teams, que a gente falou lá atrás, porque não vai Não, Lívia, mudar. você está convidada também. Não foge, Tudo não. bem, à disposição, à disposição. Mas só dando essa sugestão, eu acho que vai fazer muita diferença para o pessoal que segue tua página, de estar mais ligado nessas dicas aí, tá? Ó, cara, eu tive uma ideia aqui agora, hein? Essa live aqui, nossa aqui, top. Aí tem a pessoa que presta serviço para a empresa, né, contratando. A pessoa que está na empresa buscando funcionário. Se a gente conseguir trazer a Luciana ou a Bel, que dão o suporte para as pessoas que estão buscando oportunidade, a gente fecha um loop aqui. Eu vou ficar aqui só de mediadora, que eu vou ficar aqui. Você é o candidato, né, que está representando os candidatos aí. Pronto. Não, eu sou o peão que vai representar a peãozada toda aí que tá Por isso aí. né? Aí eu vou abrir a caixinha direitinho, pá, já vou vir com as dúvidas. Estamos à disposição. Ó, bom demais, bom demais. Muito, olha, já faz seu nome aí vocês, já tá o convite feito para vocês voltarem aqui a hora que vocês quiserem. Foi muito bom. Fiquei feliz demais. Como eu falei, momento assim complicado aqui em casa, meu desembarque e tal. Até fiquei pensando, né? Pô, o pessoal vai me ver. Desembarquei hoje, estou fazendo uma live e tal, mas assim, o propósito é muito maior do que a pessoa. Então, claro que por trás do propósito tem a pessoa também. Deu para conciliar numa boa. A minha sogra falou que eu estava falando muito alto, então a gente vai caminhar para o encerramento. Deus abençoe aí, que dê tudo certo, tá? Que todos se recuperem com muita saúde. Acho que é um momento importante, né? Graças a Deus a esposa já está vacinada, então isso é um alívio, né? Acho que é importante a gente falar sobre a questão da vacina também, né? Porque tem salvado muitas vidas aí. Eu também já tô, Lilian também, vi que você se vacinou hoje, né? Então. Não, eu postei hoje. Eu postei hoje. Você desembarcou hoje, né? Já vacinei tem 2 semanas. Graças a Deus. Então, gente, obrigada pela participação de todos aí. Tá? Se quiserem fazer pergunta lá também, não deu pra gente falar sobre avaliação psicológica, o pessoal morre de medo, eu já se tremendo para fazer avaliação psicológica, e é algo super simples, né? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem aí, a gente está à disposição para poder ajudar. Muito obrigada aí pelo convite, viu? Foi um prazerzão estar aqui com vocês. Muito obrigado. E já tem aí mais uma pauta para outra live. Beleza. Já topei. Já saiu com um monte de pauta aqui. Lília. Já tem pauta para várias lives. Aí, ó. Rapaz, olha, Lília, antes das suas considerações finais, para a gente dar um print aqui, cara. Quase que eu esqueço aqui do nosso print. Momento print. Comigo é assim, eu não consigo ficar muito sério, não. Lília. Ó, eu Obrigada, viu, gente? quero agradecer também a todos, convidá-los, né, para também visitar a minha página. Eu vou falar muitíssimo sobre comunicação e eu tenho uma pergunta que diz o seguinte: e se você falasse de modo poderoso, como seria a sua carreira? Como seriam os seus sonhos? Como seria a sua profissão se você tivesse a habilidade de comunicação? E aí tem vários e vários outros assuntos ligados ao RH, ligados à carreira, que acho que pode também ajudar um pouco mais aí, né, o pessoal da página também. Muito obrigada pelo convite, tá? E a todo mundo que está aqui nessa noite fria. Desculpa, Lívia, eu te cortei. Obrigada, gente. Ó, manda o arroba da Trilhar. Só seguir aqui, pessoal. Só clicar aqui em cima que você consegue seguir aqui, ó, Trilhar e a Lívia também. Olha, muito obrigado. Bom final de semana para vocês. Um beijão.
tá? Vocês moram aqui na região, a gente vai marcar alguma coisa. A Bruna, já sei que conhece aí o Eric, o Felipe também. Então, assim, tá tudo em casa. A Lilian, fechamento ali do Kaique. Então, assim... Ó, inclusive, vem coisa boa com o Kaique, tá? Vem coisa boa com o Kaique aí no futuro. Aí, ó, tá vendo? Ele já falou isso aí, segunda-feira. Eu tava lá embarcado, o cara chegou assim, coincidentemente, né? Meu irmão embarcou comigo. Primeira vez na vida que meu irmão embarca comigo. Ele subiu para, na verdade, ficar no meu lugar por conta dessa situação. Foi uma coincidência que aconteceu. E aí o cara, um grande amigo meu, até o Lucas, que comprou o selo aqui, ele falou assim, você é irmão do Bernardo, correto? Eu sou irmão do Bernardo. Então, você é meu irmão. Aí volta naquele negócio que a gente falou sobre network e conexão. Gente, essa criança acordada essa hora, 10h20. Ai, que lindo. Tá doido pra fazer a live aqui, ó. Ah, muito lindo. Beijo, fofo. Ó, muito lindo. Parabéns. Qual o nome dele? Oi, Henrico. Henrico. Vou botar ele pra brincar com o Bento. Ele tem quantos anos? E tem a Lara também, que dá pra brincar com a sua filha. A Lara tem 3, ele tem 1. Ah, então o Bento tem 1 e a Manu tem 4. Então, perfeito. Aí só tá faltando... Aí, fechou. Fechou. Ó, um beijo. Valeu, gente. Tá? Obrigada. Você, Obrigada. segundo tempo agora. Mãe. Tchau, Bruna. Valeu. Valeu. Valeu, vamos marcar. Tchau, tchau. Tchau, Bernardo. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, tchau. Fica com Deus. Pessoal, caraca, ó, ajuda a gente a compartilhar essa live. Muito obrigado a todos. Semana que vem, infelizmente, vou até ativar os comentários aqui, tá? Já vi que a galera gostou. Semana que vem, infelizmente, nós não teremos lives, tá? Preciso cuidar da minha família, essa é a prioridade. A gente já estava com os convidados encaminhados, a gente já estava preparando toda a agenda, mas semana que vem a gente vai segurar um pouquinho o projeto, tá? Nossa vaquinha online está rufando ainda, o link está na bio. Ajuda lá, participe do sorteio também, você que está buscando oportunidade aí, um plano top da Leciona. Não fique de fora. E todo o valor da vaquinha vai ser revertido em cesta básica. Então a gente vai ajudar muita gente, tá bom? Um beijão. Ó, mande um print lá no grupo lá, me ajuda, hein? Valeu. Um beijão para todos e bom final de semana. Valeu, Lucão. Lucas, brigadão demais, tá, irmão? Tamo junto.